Que delícia você ia acabar. Eu queria, eu mostrei pro meu irmão. Meu irmão falou: seguir isso que tem na Bíblia, a terra não dá o que está hoje. Falei, então. Amém, irmãos? Então isso aí foi só para a gente se situar onde nós estávamos. O apóstolo Paulo estava se defendendo, e ainda continua se defendendo aqui, falando a razão pela qual os judeus estão acusando ele. Aí no verso 19, continua, vamos lá? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. É interessante ele falar para o rei. Ele fala: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Quer dizer, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu de Jesus, ele obedeceu. E o problema hoje é a desobediência, até dos pregadores. Foi se falado para pregar uma coisa, ele está pregando outra. Está pregando coisas que Deus não mandou pregar. Tá igual a Paulinda falar aí: um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Os crentes estão um Pai Nosso, né, entre aspas, e 10 outras pregações. Aí não, um Pai Nosso. Quer dizer, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, uma palavra de juízo vindouro e 10 palavras que não vai te levar para esse lugar. Porque, irmão, uma pessoa que é curada, nós já falamos isso, uma pessoa que é curada hoje de câncer, ela pode ir para o inferno, curada do câncer. Uma pessoa que morreu e ressuscitou, ela pode ir para o inferno. Uma pessoa que teve os seus olhos curados da cegueira, ela pode morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque a palavra que foi falada para ela não foi uma palavra de arrependimento, foi uma palavra de cura. A pregação para ela foi de cura. E a palavra de Deus se cumpriu, que é pela fé. Ele não fala que é pela fé dele, ele fala é pela fé que é cura. Pela fé. Então, o que acontece? Aí vem aqui, uma vez a gente fala de arrependimento, porque se a gente falar muito isso, os irmãos não voltam na igreja. Você sabe que os pregadores não costumam pregar sobre essas coisas, porque no domingo que vem, a igreja, a metade talvez não vem mais. Então, para que eu vou pregar uma palavra que o irmão vai falar assim: ele estava falando, era para mim aquilo. Aquilo ali era para mim, porque ele sabe, ele está sabendo, aquilo ali é porque isso sim, eu sei, eu já estou incomodado, não estou me sentindo bem. Mas ninguém se sente bem quando é confrontado. E a pregação de Paulo, e o que Paulo diz no 19? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, quer dizer, preguei, primeiramente aos de Damasco, que é onde ele estava, e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios, o que? O Pai Nosso ou as outras coisas? O Pai Nosso, não é que ele pregou? O que? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Quer dizer, pelas obras é que você prova que você se arrependeu. Não é que as obras vão te salvar, não. É porque quando você e eu praticamos as boas obras dignas de arrependimento, nós estamos provando, realmente eu me converti. Porque no outro tempo eu não agiria assim. No outro tempo eu pegava era peixeira. No outro tempo eu batia mesmo, eu falava mesmo, eu não levava desaforo para casa, não. No outro tempo eu não ajudava quem me pedia. No outro tempo eu não fazia isso. Agora não. Agora eu pratico boas obras dignas do meu arrependimento. Quer dizer, eu me arrependi, agora no pacote veio o Espírito Santo com os seus frutos. E agora vem a bondade, vem a mansidão, vem a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, vem tudo isso. E é isso que o apóstolo Paulo falou: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas eu anunciei primeiramente em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judéia e aos gentios, que se arrependesse. Meu irmão, eu chegava uma pessoa lá no mundo, que está lá jogado mesmo, que, por exemplo, está no boteco lá, irmão, você tem que se arrepender, você tem que
mudar a sua vida, praticar obras dignas de arrependimento, deixar bebedice, deixar a prostituição lá. Irmão, normalmente essas pessoas vão ficar griladas. E se for uma pessoa próxima sua, mais ainda. Porque é mais fácil você irritar uma pessoa mais próxima de você do que uma que você nem conhece. A que você nem conhece, ela não vai estar preocupada não. Geralmente essa pessoa pensa assim: ah, ele não sabe nada da minha vida, não sabe meu coração, tá achando que eu não tenho Deus. Isso, agora quando é parente seu, quando é uma pessoa próxima, que está sempre com você, um colega de trabalho, aí é mais fácil ele ir lá com você. Mas é o que nós devemos pregar, é o que Jesus nos ensina a pregar, é o centro da palavra, é essa. Nós estávamos ali na célula agora, que Pedro pregando disse assim: vocês têm que vos salvar dessa geração perversa, né? É, princesa. Quer pregar um pouquinho? Quer? Você quer pregar um pouquinho? Depois, né? Então o apóstolo Pedro estava falando assim: vocês têm que se arrepender, vocês têm que vos salvar desta geração perversa. Vos salvar, por que vos salvar? Porque está perdido, porque já está condenada essa geração perversa, já está determinada a sua destruição. Então vocês têm que vos salvar. Aí eu chego para as pessoas e falo isso, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho: rapaz, vocês estão errados, e vocês estão fazendo, vocês têm que se arrepender e vos salvar dessa perversidade que o mundo anda. Vocês têm que parar de praticar essas obras que vocês estão praticando. Tem uns que te excluem do Facebook. Pode ser excluído do Facebook, mas irmão, se for aqui na igreja, a pessoa, se Deus tocar no coração dela, ela se arrepende e vem de bom grado. Agora, se Deus não tocar no coração, quem convence é Deus. Quem convence é o Espírito. Nosso papel é falar, mas é o Espírito quem convence. Aí essa pessoa ou nunca mais pisa aqui, ou ela volta, né? Ou ela não vem mais. Tu falou a respeito de igreja, de se falar e de se estar pregando. Eu lembrei de um amigo nosso, o Max, né? O Fabrício, que ele estava com a igreja uma vez. Eu falei: e aí, irmão, como é que. Não, mano, tá bombando, a igreja tá cheia, a gente tá com campanha e tal e tal. Aí quando foi outro tempo depois, eu falei assim: e aí, irmão, a igreja falou: não, eu parei com campanha e comecei a falar a verdade da Bíblia. E aí, tá indo 10 pessoas no culto. Mas Vai, fala a verdade. Então eu disse: não, eu comecei a falar as verdades, Deus começou a cobrar de mim. E ele disse: não, Deus começou a cobrar, e eu estou pregando o juízo, estou pregando que Jesus vai vir, estou pregando que o cristianismo mesmo é duro, vamos ser perseguidos. Está indo 10 irmãos na igreja. então é isso. Mas o apóstolo Paulo estava diante de um rei, diante de um governador, de muitas autoridades, e diante do sumo sacerdote que estava lá, espumando a boca, querendo matar ele, porque disseram que ele não era digno de viver, porque estava pregando aquelas coisas, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, sendo que eles diziam que não era, e ele mesmo assim continuou o discurso, mesmo não mudou a palavra dele para agradar nenhum daqueles que estavam lá. E isso, irmãos, o apóstolo Paulo foi o próprio quem escreveu em Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas não iam mais suportar a sã doutrina, porque elas iam ouvir, parecia que ia ter comichões em seus ouvidos, poceiros em seus ouvidos. Irmãos, tem pessoas que realmente não suportam você falar de Deus, você falar da verdade. Elas se levantam, elas saem, elas mudam, ela faz um jeito, já faz, né, irmão? Já faz uma coisa e outra. E o apóstolo Paulo começou a pregar aqui essas coisas, ele dando testemunho e pregando ao mesmo tempo. E nós vamos ver que foi o que aconteceu, né? Uma irritação veio. Vamos lá? Verso 21. Aí ele fala: alguém levantou a mão para falar aí? Ia falar alguma coisa? Eu interrompi? Não, eu decidi que eu fui pregar para minha mãe, falou que acabou até bateria, já começa a desligar o telefone. Acabou. Tem dia que aceita, tem dia que não aceita. Depende do tema.
Depende do tempo, né? Se tu falar assim, mãe, ó, faz isso que vai ser bom, que e Deus vai honrar a senhora, vai responder suas orações, aí Deus está precisando de ouvir. Realmente, a palavra de Deus, ela também faz isso, irmão. Ó, a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para corrigir, para exortar, e ela consola também. Então, ela tem para tudo, tem para consolar também, não é só... Ela só tem uma chance de passar na habilitação. Eu falei, ó, a senhora pega e desmancha todas as promessas que a senhora fez aí, ó. Eixe, aí pede a Deus que Deus vai abençoar. Aí é uma afronta. Aí afrontou. Mas só que Deus citei a parte na Bíblia que fala que Deus não gosta, né? Isso. Aquele mesmo daquele cara que teve que dar em holocausto a filha, cara de promessa toda. Eu fui pregando essas partes pra ela, também ela só tem uma chance, ela tem que ouvir, né? Realmente tem um filho que ama. Porque quando você ama, você fala a verdade. Quando você não ama, você lisonjeia, você só bajula, você fala o que a pessoa quer ouvir, só para não contrariar. Agora, quando você ama, você, poxa, eu vou falar isso, a pessoa vai ficar chateada, ela vai grilar comigo, ela vai talvez nem olhar mais na minha cara, mas você ama tanto que você fala, vou ter que falar de qualquer coisa. Não é porque às vezes você pensa que vai brigar mesmo, porque eles brigam, eles não querem largar. Quantos anos sendo enganado? E manda ele ler a Bíblia nesse tal. Pode dar lá o versículo tudo. Para eles confessar Jesus, tem que ler lá em Romanos 10:9 lá. Eu falei, já que vocês não querem parar com essas coisas, pelo menos confessa um com o outro aí. Porque não fala que lá na igreja não vai deixar você, porque não é aceitar. O católico briga muito com o crente, porque você não aceitou Jesus. A palavra não fala aceitar Jesus, fala confessar Jesus. Confessar com a boca e crer com o coração, porque eles estão confessando com o coração e crendo com a boca. Estão fazendo ao contrário. Se você falar aceitar, todo mundo aceita. Todo mundo aceita. É uma coisa que você quer. Principalmente é bem geladinho, né? Jesus? Todo mundo aceita Jesus, agora confessar é outra coisa diferente. Se arrepender e praticar obras dignas desse arrependimento. Você, ele confessando, o Espírito Santo vai fazer o resto. Porque a gente não vai ter força mesmo para lutar contra o Exatamente. Já é um passo. Já é um passo. Então vamos lá, né? Verso 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar. Quer dizer, por quê? Por causa dessas coisas que eu acabei de falar, que ele está dizendo. É por isso que eles me prenderam, que eles estão me acusando aqui, por essas coisas. Porque eu falei a verdade, porque eu mandei se arrepender, porque eu falei que tem que praticar obras dignas de arrependimento, deixar as velhas práticas, se converter a Deus, a Jesus, sair do império das trevas, porque eles estão no império das trevas. Eu falei para eles que eles estão no império das trevas, ele disse que não, temos por pai Abraão. Não, você tem que sair do império das trevas, sai daí, vem para o reino da luz, vem para Jesus, os seus olhos têm que ser abertos. Como aquele fariseu que estava interrogando aquele jovem que Jesus curou, que havia desde nascença, né? Cego de nascença. Aí perguntaram para ele, quem te curou? Não sei, o homem me curou. Era cego. Só sei uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Aí os caras interrogando, ele, o cara se irritou tanto, o cego, que agora não era mais cego, se irritou tanto porque eles fazem as mesmas perguntas, tentando pegar ele, né, e prender ele e Jesus, porque quem confessasse, ia dentro do templo, ia ser expulso da sinagoga e não ia fazer parte do esquema deles lá, da reunião deles. Aí eles começaram a interrogar o cara, rapaz, por que você está me perguntando tanto isso? Por acaso você está querendo ser um discípulo dele também? O cego falou para os fariseus. E ele falou assim, e outra coisa, desde que o mundo é mundo, nunca ouviu-se falar que um cego viu, que se foi aberto um cego. E como vocês dizem que ele é cheio de pecado, e contudo ele abriu os meus olhos. Como pode um pecador fazer a obra de Deus? O cara, como estava pregando para os fariseus, na mesma hora. E o fariseu se irritou na hora, tu é nascido todo em pecado, vem me ensinar.
Quer dizer, se irritou, ele expulsou ele de lá, não aguentou a sã doutrina. Mas também não teve força para punir ele. Não Porque teve. quem está em Cristo, o mundo. E não tem nem sabedoria para pegar. Eles não resistem à sabedoria do Espírito Santo que está sobre a pessoa. Ele falou, ele só se irritou. Tu é nascido todo em pecado, vem nos ensinar nós, seu maldito e tal. Pessoa, quer dizer, não suporta ouvir a palavra. Aí fica a pergunta no ar, né? Será que realmente nós amamos Jesus para chegar ao ponto? Né? Exatamente. Ao ponto que Paulo chegou, ao ponto que esse servo chegou. Né? Essa A coragem. pergunta que a gente mesmo tem que perguntar, nós mesmos perguntar para a gente mesmo, analisar nosso coração. Né? É verdade. Se realmente nós amamos Cristo, nós estamos dispostos Até a ser aonde? presos por Ele, nós estamos dispostos a morrer por Ele, a levar uma chibatada, um tapa na cara, uma porta na cara. Será que realmente nós estamos preparados para isso? Né? Só falar é fácil, eu posso falar assim, eu estou, né? Mas é na hora da necessidade a gente vai ver. Vai falar, não vai estar. E muitos que vai falar que não vai estar. Então é né? melhor você falar assim, vamos esperar o momento certo, né? Porque um dia declarará isso, né? Na hora certa, Na verdade é para se preparar, né? Se preparar. Né? Buscar a palavra. se revestir de Deus, né? Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo é quem faz isso. Por exemplo, é o caso dos apóstolos que andaram 3 anos e meio com Jesus, né? Aí na hora da crucificação, que antes disseram, estamos prontos para morrer com o Senhor, né? Se for preciso, vamos morrer com o Senhor. Isso falaram sem o Espírito Santo. Aí na hora da cruz, cada um perna para quem te quer, foge um para um lado, outro para o outro. Aí, ok, todo mundo escondidinho, tremendo de medo, um quarto fechado lá, com medo dos caras acharem e fazer a mesma coisa que fizeram com ele, até que eles foram revestidos do alto, né? Foram revestidos do poder do Espírito Santo, aí saíram para fora. Foram Mas chamados. se Jesus não ressuscitar, se não fosse dele ressuscitar, ele ia achar que todo mundo traiu ele e valeu. Exato. Porque não ficou nem. Não ficou nenhum. Andaram tanto comigo, ó. Então o que acontece? Os caras estavam lá, de repente veio o O Espírito irmão Santo. dele ainda foi lá. Foi João, discípulo amado. João ficou com Então o ele. que acontece? Veio o Espírito Santo, aí eles saem daquelas 4 paredes, vão para o meio lá da multidão e começam a falar em língua lá. Tipo assim, estava escondido, só porque ouviu, o povo podia saber que eles estavam ali, que seguiam Jesus. Agora foram para o meio deles, orar em línguas e profetizar e pregar no meio deles. Quer dizer, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela encara isso. Agora, se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, se esconde mesmo. Qualquer coisinha já melindra, né? Isso, qualquer Ninguém coisa. pode olhar com esse isso, medo. já está melindrando. Agora, está cheio do Espírito Santo, se você aí recebe a ameaça. Ó, cala a boca, não fala mais no nome de Jesus, senão eu vou te prender, vou te matar. Só. Pode fazer. Aí Pedrão está lá para ser crucificado. Não me crucifica assim não sou digno, não, bota Deus de cabeça para baixo. Quer dizer, só cheio do Espírito Santo para poder fazer isso, como Estevão. Morte feliz. Né? Morte feliz. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito. Então o que nós devemos buscar é isso, nos enchermos dele. Hoje na obra mesmo, quantos endemoniados colocam os caras para correr, porque ele vai só na conversa, ele não conhece a realidade, ele está ali na farra, tá igual porra, vai na farra. Quando o bicho pega pro lado dele, é melhor nem isso, se não tiver mesmo. Amém? Passar vergonha. Então, é verdade. Então vamos lá, verso 22, né? Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Quer dizer, no caso agora na presença do rei, né? Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Olha que coisa interessante. Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos, ao povo e aos gentios. O tempo passado não disse outra coisa, eu não preguei outro assunto, eu não fiz outro tipo de pregação, a não ser aquilo que os profetas e Moisés já haviam anunciado, isto é,
que o Cristo deveria vir e teria que padecer, teria que sofrer, morrer e ressuscitar, sendo as primícias dos que dormem, né? Para anunciar a luz e trazer os povos, os gentios, à luz. Aí é que está o fogo. Se ele pregar só naquele tempo, ele dominava o católico. Se ele pregar só para eles, está certo. O negócio aqui era para pregar para os pecadores. Isso. Escândalo para eles. Escândalo, porque eles é que eram merecedor da palavra. Mas é o contrário. Aí o que acontece? A Eles palavra, achavam. a palavra do Velho Testamento para os judeus era: olha, você é filho de Abraão, você é herdeiro da promessa, você é filho de Deus. Davi dizia: já fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo padecer necessidade e nem a sua descendência passar fome, né? Fome de mendigar o pão. Então quer dizer, para o judeu e para o Velho Testamento, descendente de Abraão, meu amigo, você não pode sofrer. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ó, a promessa aqui, ó, você é o filho da promessa, porque o filho da promessa é Isaac, e você é da descendência de Isaac, você não veio de Ismael. Então está aqui, ó, aonde você pisar a planta dos teus pés é seu. Então eles eram acostumados a ouvir isso. Assim como os americanos nascem hoje acostumados a ouvir que é a América, é a bandeira dos Estados Unidos e tal. As crianças americanas já crescem com aquele patriotismo americano. Eu tenho direito americano, sou protegido mesmo pelo governo americano. E o exército americano é o melhor mesmo, ninguém pode contra nós. Se eles vierem contra nós, nós vamos contra ele. E a promessa de Deus para o povo judeu é: eles vão atrás de você por um caminho, vão fugir por 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Indestrutível. Então você é a menina dos olhos de Deus. Essa é a promessa para um judeu do Velho Testamento, irmão. Aí chega um Jesus e um João Batista primeiro: arrependei-vos, raça de víbora. Quer dizer, não é o que nós estamos acostumados a ouvir. Vocês são filhos de Abraão. Aí Jesus começa a pregar lá, e os fariseus falam assim: rapaz, nós somos filhos de Abraão, tu está pensando o quê? Os caras falam para Jesus, reivindicando a promessa, os direitos. Não, você está por fora, nós somos filhos de Abraão. E Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam me amar, mas eu sei de quem vocês é filho. Aí o que Jesus diz? Vocês são filhos do diabo. Olha aí, irmão. Rapaz, tem que ter peito para você falar uma coisa dessa. Igual eu falei, eles estavam acostumados a ouvir esse tipo de pregação dos fariseus, dos escribas, né? Aí chega lá os caras e falam: rapaz, vocês são filhos do diabo. E eu vou te falar uma coisa: já está posto o machado na raiz de vocês. Se você não se arrepender, se você não for batizado, se você não se converter e não mudar suas práticas, ele vai cortar você e vai lançar no fogo. Eu não estou dizendo que tem demônio. Não, e também se ele mudasse do lado de Deus, se ele convertesse, ia ter que mudar a rotina deles. Eles pecavam o ano todo, depois ia lá. É fácil eu viver. Então, é fácil eu passar a semana inteira pecando, irmão, e ir na igreja de domingo e achar que fui perdoado porque tomei uma alta Eucaristia, ou porque tomei a Santa Ceia, ou porque recebi o passo, ou a oração do pastor, né? Recebi a imposição do pastor, ou porque levei a rosa ungida para dentro da minha casa, ou porque levei o óleo ungido, ou porque levei não sei o que ungido. Vassoura. Bebi a água ungida, a de Israel. A rosa ungida. Acabou? Sal, é óleo. Peguei o sal. O sal grosso, lá que não sei de quanto. A água também. Tem até a meia ungida. Sal, R$370. Isso é nome de Deus. É óleo 200. Misericórdia. A meia ungida, não tem? Tem a meia ungida. A meia. A meia ungida. Aí os caras dão o testemunho: não, porque agora eu peguei a meia, não a meia dos pés. Né? Eu peguei e fui na empresa que eu queria trabalhar, e eu estou trabalhando lá, porque eu entrei com a meia ungida naquele lugar. Isso é o quê, irmão? Com o pé direito. Isso é feitiçaria evangélica, macumba gospel, sei lá o que é isso. E ele pode ver que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não acredito que
se ele fez isso nesse propósito, bem, Isso. ele conseguiu, não sou contra a fé dele. Não, ótimo. Mas é só isso. Mas é só isso que ele faz? Falei com o irmão lá na oficina hoje. Essa é a igreja Que tinha ficado. Não, tem vários Não. presentes. Amém. A da meia é do apóstolo Valdomiro. A meia. Todos É os Foi. Ele que, mas o que abriu Da também. Miriam Que abriu, ele que teve as ideias mirabolantes. E você se escandaliza se você ir para a internet e ver as coisas, os bastidores, as filmagens que eles não sabiam que estava sendo filmado. Como que é a conversa E com lá eles? os pastores Você se escandaliza. que não aceitou aquela palavra e Não, e tem recentes. Recente. De quê? Não, essas coisas assim, porque Porque essas invenções, né? as coisas. As invenções de campanha daqui, campanha daquela, eles inventam as coisas e falam, não, porque você vai ser próspero mesmo. Eles mesmos dizem, a gente tem que fazer isso mesmo, porque eu não estou preocupado se o povo vai ser abençoado. Eu quero saber se a nossa igreja vai continuar firme, próspero e tal. Eles falam isso sem saber que estão sendo filmados no meio da reunião deles, dos líderes deles. Infelizmente tem. Infelizmente. Tem uma que está no Facebook, eu assisti um espanhol, foi quem nasceu aqui, e só pastor, né? Um monte assim. Eu vi. Quem manda você ter filho? Quem manda você ter? Eu não mandei você ter filho. Engraçado que isso aí, né? Os fiéis, a maioria vão subir. E os pastores. É verdade. Verdade. É verdade. Isso é uma verdade. Eu quero ver. Isso é verdade. Então, irmão, os judeus estavam acostumados com esse tipo de pregação. Aí chega agora o evangelho, dizendo coisas que o cara não queria ouvir, dizendo que o que ele achava que era certo não é. Dizendo que o rei casar com a cunhada, né? Aham. Era pecado, estava errado. Isso, mandando consertar, mandando, ó, você tem que deixar essa prática de vida sua. Ninguém quer mudar. Você quer mudar? Eu não quero, mas eu tenho que mudar. Eu não quero, mas eu tenho que mudar. É ruim, dói mudar. Se você for ver, quando Deus chama Abraão, e a base até de Abraão, Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Em ti todas as famílias da terra. O erro que eles caíram e que hoje a igreja protestante também está caindo. Pegou a verdade, só que os pregadores, os líderes, jogaram só para eles. Você entendeu como que é? A palavra, a promessa é que os judeus, e quando Paulo fala aqui pro rei aqui no 21 não, fala alcançando socorro. Cadê, Senhor Jesus? Que ele fala que isto é que Cristo devia padecer e crer. 23, isto é, que o Cristo devia padecer e segundo o primeiro da ressurreição sendo, devia anunciar a luz a este povo, que ele está dizendo que eram os judeus. Primeiro a este povo, que sempre Paulo fala, primeiro eu falo para os judeus, que a primeira salvação vem para eles, e depois aos gentios. Então Deus, a promessa sempre foi essa, primeiro era o judeu, depois o gentio. Enquanto Deus chamou Abraão, e que deu a promessa que depois instituiu por Moisés a lei, primeiro era para o povo judeu, mas depois era para o gentio. Só que os líderes, não, só que para os outros. É igual o que falou, não quero nem saber se o povo vai ser abençoado, eu quero saber se nós, igreja nossa, vai estar forte. Comércio, né? Da igreja. Você entendeu? Eu quero saber se nós vamos estar forte. E nós aqui também corremos esse risco. Nós corremos esse risco de não ler, né? De igual isso aqui, o que nós fazemos. Graças a Deus que nós temos esse entendimento de estudar a palavra, para sempre ficar na palavra e saber que nós temos que dar fruto de arrependimento. Irmão, não tem jeito. É a mesma coisa. Falou assim, não, cara, eu era ladrão, eu não sou mais ladrão, mas assim, ó, não vacila com o seu notebook, não, o notebook já passar com o seu smartphone, não, ó, não
não vacila não, porque de vez em quando ainda eu não sou recado. Eu dou recado. Uai, mano. Então eu ainda continuo sendo ladrão. Não é verdade? Se eu falo que eu era e não sou mais, mas falou, mas não vacila não, o primeiro desfrute que você der, eu vou pegar, então eu estou dando fruto de arrependimento. Como que eu me arrependi? A prova é de que não é salvo. Não é verdade? E nunca se arrependeu. Exatamente. Amém. Então, para que nós não corramos esse risco, temos que nos firmar na palavra de Deus, não rejeitar a palavra, conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras para que a gente não seja enganado nem por nós e nem por ninguém. E nem por um anjo que se vier pregando outro evangelho. Amém, irmãos? Amém. Então vamos encerrar esse capítulo hoje. Amém. Rapidamente eu vou ler aqui, 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? Olha só, se irritou, o governador se irritou. Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Esse cara você está ficando doido mesmo. Essas coisas que tu está falando aí. Quer dizer, até aquele ali que ouviu pela primeira vez, teve a mesma reação dos outros. Que leu a Bíblia várias vezes e ficou doido. Aí ele diz, está louco, Paulo? Está ficando doido? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Quer dizer, o rei ficou atento à conversa, todos ficaram, né? Todos estavam ali. Nossa, que conversa mais mirabolante, né? Essa conversa aiada é essa, Jesus aparece, e uma luz, e uma voz, e não sei o que mais, e os profetas. Todo mundo ficou atônito, até que o diabo conseguiu irritar Festo. E deu o grito, né? Quer dizer, o diabo, a semente que foi lançada, o diabo veio e roubou. É por isso que a gente tem que ficar atentos, irmão, não é? A palavra de Deus. Porque Jesus disse, a semente caiu em 4 solos, né? À beira do caminho, entre os espinhos, entre a rocha e na terra boa. Por quê? Aqueles que até ouvem, mas veio o diabo, não é a palavra. Foi o que aconteceu, estavam ouvindo, mas o diabo usou um Festo, gritou, tá louco, Paulo? Aí o Agripa foi, acordou, né? Já estava entrando no mundo espiritual, já estava vendo Jesus também, ouvindo a voz quando Paulo falou. Quando ele acordou e diz, o rei fala, Paulo, por pouco tu me persuades a me converter. Aí você, mas faltou pouquinho. Aí ele pode ter até falado assim, graças a Deus que o Festo me acordou, me deu eu acordei, já estava quase me arrependendo aqui, confessando. Por pouco, Paulo, faltou pouquinho, ainda bem que o Festo chegou e gritou e te falou que tu realmente é louco. Tu é louco mesmo, tu é doido mesmo. Aí o Paulo responde e fala, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, quer dizer, por muito porque ele não tinha terminado de falar. O cara, né, encerrou a conversa, ele ia falar mais coisas, muito pouco, né? Porque se por pouco, imagina que por muito, né? Não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então, vê aí o sentimento do apóstolo Paulo nesse versículo. Veja aí o propósito do apóstolo Paulo nesse versículo. Que, ó rei, tomara, rei, que por pouco ou por muito, não só o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo se tornassem tal qual eu sou, exceto essas cadeias. Quer dizer, estava preso. Exceto isso, eu não quero nem que vocês fossem presos, eu queria isso de vocês, mas tornasse um cristão, né? Se arrependesse. Olha o desejo do homem, olha o propósito,
que todos vocês que estão me ouvindo se tornassem tal qual eu sou, servo de Jesus Cristo. Essa é a pregação, não é que vocês alcançassem resposta das orações de vocês, que vocês alcançassem os sonhos de vocês, os projetos de vocês, a casa própria, o carro. Nada disso é errado, mas existe uma coisa que é primeiro lugar, existe uma coisa que é central, é o Pai Nosso que é o centro. O Pai Nosso que é o centro, não são as 10 Ave Maria, é o Pai Nosso que é o centro. Vamos se centralizar no Pai Nosso. Então vamos botar 10 Pai Nosso. E aí nós vamos falar aí uma vez ou outra a gente está falando princípios para você prosperar. Não tem problema. Uma vez ou outra vamos falar assim, você quer ser próspero? Vou te ensinar, segundo a Bíblia, como que você deve fazer, quais são os caminhos que você deve seguir. Mas é 10 vezes isso e uma vez o Pai Nosso. Eu queria saber, na realidade, eu já vou buscar quando criança, mas não sei de onde veio. Eu vou pesquisar, de onde veio essas Ave Maria, quem que inventou. Que eu saiba, alguns padres exorcistas falam que o demônio mora no Vaticano. Eles falam que conseguem sentir ele lá dentro, porque eles são exorcistas, né? Eles nem deixam eles ir lá, mas também não tem coragem de expulsar ele, porque eles sabem que. Mas antes o inimigo perde ele, vai causar dano, né? Para ele. Mas ele já deram até entrevista, né? Mas isso é mesmo inventado para tirar o foco. Ele não é para outra coisa, essas Ave Maria, essas outras é para dispersar mesmo, para tirar o foco. Não tirar o centro, né? Tirar o do centro, lugar que ele deve estar. Mas eu penso que começou em Mateus, lá quando fala Maria cheia de graça. Mas isso E aí aí ele pega só aí. Distorcer. Lá não é uma oração. na Aí realidade. tá elogiando, Não uma oração. Mas Maria E não o grande fala que problema era é mulher de justamente Deus, esse, porque Maria tirou não o é. foco. Não há nada contra Maria, igual não há nada contra Paulo, não há nada contra os outros profetas da Bíblia, as mulheres que a Bíblia cita. Só que, na verdade, eles viraram defensor de Maria, eles não defendem Jesus. É que nem o Adventista, eles defendem o sábado. Eles não defendem o sacrifício de Jesus, eles não entram em luta por conta disso, eles entram em luta por conta do sábado, que tem que guardar. Igual eles caem com raiva de Jesus. Guarda o dia que eu quiser. Eles ficaram com raiva de Jesus, porque quando Maria foi buscar Jesus lá que estava com 12 anos ali pregando ali. Não, 12 anos? Eles ficam mesmo. 12 anos. Aí eles falaram assim, Você está no Espiritismo também é a mesma filosofia. Eles Eles pegam parte da eles Bíblia e o resto é o Allan Kardec que disse o que quis fazer, o que não tem que fazer. E aí eles defendem o Allan Kardec, a filosofia do Allan Kardec, não O Jesus. concílio é o Vaticano, se eu não me engano, é o Vaticano III, que entraram em concílio, foi quando eles lá entre si decidiram que Maria também subiu, não morreu. Isso é um assunto comprido, porque tem muitas Marias. Tem muita Entendeu? Maria. E outra coisa, isso pode até mudar também. Não é só porque uma, não. agora eles vão beatificar o Papa João Paulo II. Isso. Então daqui a um dia eles podem substituir Maria pelo Papa, dizer que o Papa é maior e tal. Então isso aí são esses concílios que eles têm de tempos em tempos. Eles inventam eles Mas é interessante saber quem trouxe isso, né? Quem inventou isso. Pesquisa lá e fala para nós, Se eu Francisco. não me engano, ô Francisco, tu pesquisa um livro chamado História da Igreja. Se eu não me engano, é no livro História da Igreja, que fala a respeito disso aí. Eu tive uma aula de seminário que o bispo Mauro fala, ele dá a data, tudinho, e fala o nome do concílio. Que é esse concílio que é de uns 500 anos. Quando a igreja, quando os romanos entrou na igreja, que virou católico, né? Pode ver que essas estátuas, o monumento é tudo coisa de romano. E eles foram pregando que tinha que ensinar só os ricos. O pobre não sabia ler, por isso que eles não liam a Bíblia. Só ensinaram só os ricos. Amém, irmãos? Vamos terminar o versículo 30. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado,
falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Quer dizer, não tem motivo nenhum para esse povo estar dizendo que ele tem que morrer, ou mesmo que ele tem que ser preso. A gente podia até liberar ele aqui, mas ele apelou para César. Quer dizer, tá, é decretado, é lei, tem que ir para César. E por que Paulo apelou para César? Porque ele tinha que testemunhar para César. Não porque ele queria ser livre. Porque ele teve a visão. Isso, não é porque ele queria ser liberto, não é porque ele queria receber a sua liberdade, não, porque ele queria ir lá mesmo onde precisava. Ele era uma dinamite de Deus e ele tinha que explodir lá no inimigo mesmo, Na cabeça da copa. lá na cabeça da copa. É lá que ele tinha que ser detonado, e foi lá que aconteceu isso, né? Era lá que o grão de trigo tinha que morrer para frutificar. Amém, irmãos? Alguém mais quer falar alguma coisa? Glória a Deus. A sã doutrina. Oh, Jesus, como é maravilhoso, né? Eu queria dar 2 testemunhos. Um é que estava falando das crianças aqui. Lá em Tocantins, lá tem lá as igrejas, lá e tem um guri que é muito estudioso. Da cidadezinha é o guri que mais estuda e lê muito. Só que daí ele começou, a mãe dele falou: não, ele disse que quer ser advogado. Até esse dia ele queria. Só que agora ele já disse que quer ser pregador. Eu falei: é bom, ser pregador é bom, né? Geralmente a maioria dos pregadores é alguma coisa, né? Mas só que ele está preocupado qual é que ganha mais dinheiro. Mas vai ensinar Não, ele não estava na mãe dele, estava falando. Mas eu estou fazendo amizade com ele e eu vou falar para ele: você pode ser advogado e pregador, você vai ganhar mais. Mas as duas coisas, então, né? Que ele leva as coisas para ele, ele fica animado. E outro é sobre um rapaz. Domingo a gente ia vir na igreja, e um rapaz foi acidentado, eles chamaram a gente lá para carregar os parentes, né? Esse cara, a mãe dele é da igreja de Valdomiro, a mãe e a irmã, é obreira. Mulher de muita fé, de oração, velhinha, né? E a menina também. Aí esse cara, ele meio que zomba da fé da velhinha, né? Ele é um cara legal, um cara bom, ninguém tem nada contra ele, eu também não. Porque ele é um dos melhores da família, assim, tratar as pessoas, só que não aceita, né? Não reconheceu Jesus aí. E quando a mãe dele prega, ele zomba, né? Aí ele foi atropelado, um carro bateu nele, jogou ele pra cima, e se ele já vinha de uma perna quebrada, atropelado naquele preto, ele mora aqui perto. Ele comprou uma fazenda lá longe, né? E antes dele cair no chão, a caminhonete ainda pegou ele cheio, ele quebrou todinho. Estava na UTI lá. Aí a gente pegou e foi buscar o pessoal para reunir aqui, né? Nessa ilha de cima ali. Onde é perigoso aqui. Na hora do sol. Não, é que passa uma estrela d'alva aqui, é tremendão ali. Né? Aí é incrível como é que as pessoas entregam a pessoa. Só porque o médico falou que está desenganado, já o cérebro morreu. Estava todo mundo lá, já era querendo Pax, não quer saber mais pagar o preço pela família, não. Aí a gente pregou lá para a mulher dele, né, que ela está agora indo para a igreja, orou e tal. Demora. E nisso a velhinha veio vindo lá de uma cidadezinha longe, aí o ônibus estragou e ela ficou na estrada. A gente orando e tal, e a gente falou para ela, né, para pegar com Deus, porque Deus é que dá a última palavra. Se não morreu, não morreu. O coração não está batendo. Eu falei, ia lá, que Deus não quer acertar, flechar ali. Aí tá, aí no outro dia, a velha foi lá no hospital. Ele está mesmo tudo entubado. Só que daí, no outro dia, também já fez ir lá e parou a febre. Aí o médico chegou nela e falou, ó, já viu que ela veio de frente, eu não quero comer, né? Que é fervoroso. Aí falou, ó, não estou aqui para falar da fé de ninguém, né? Porque eu estou aqui muito tempo nessa UTI, eu já vi gente que a gente
fala que não vai viver e sai daqui andando. Então, o que eu tenho que falar no ponto de vista médico é que ele está muito ruim. Ele quebrou, estourou os 2 pulmões, quebrou as costelas, quebrou a cabeça, tem um coágulo no cérebro, o cérebro não está reagindo, só o coração, então né, a senhora vai e ora, faz o que a senhora quiser. Mas eu estou falando que ele está ruim, a senhora pensa mais vezes que ele está ruim mesmo. Do ponto de vista médico, ele não tem. Ela falou, não, tá tudo bem. Aí ela perguntou, eu posso ir lá ver ele? Aí o médico não deixa ela ir lá, mandou o pessoal levar ela. Aí ela chegou lá e ela levou um óleo ungido. Começou a passar nele e orar e repreender, espírito de morte. O cara começou a jogar sangue pelo ouvido, pela boca, pelo nariz. Sangue fedido que ninguém aguentava ficar perto. Assim. E daí eu chamava o médico, o cara apavorado, porque eu não ficou assustado, aquele nem mexia. Aí o médico falou, o que a senhora fez? Ela falou, não, só estou orando. Começou a orar e começou a ter. Aí o médico falou para os enfermeiros, não deixa sair, porque é bom sair esse sangue, que era só sangue pisado com ele, né? Que já estava lá, 4 dias, 3 ou 4 dias. Aí agora hoje ele já, a mulher foi falar com ele, ele já chorou. Entendeu? Como é que um pagando o preço, porque não estão. A minha aquele vizinho que morreu, a viúva mais feliz do mundo que eu fui. Então não pagando o preço pelas pessoas que tem importância, não. Minha sorte Tem uma coisa, qualquer reparte bem. Acho que não. Tem umas mais felizes. Tem. Aquela lá tá aí com as paredes, estou bem. Mas ele estava ruim, Meu Deus do céu. É só para falar para vocês como é que a oração faz diferença. A pessoa não entregar o ente assim, né? A oração faz, ainda mais que Legal. Amém. Vamos orar, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ele, na semana passada, eu estava orando, no momento que eu estava com a mão em cima da Bíblia, de olho fechado e orando, na igreja. E eu senti e tive uma visão de uma mão cheia de luz em cima da minha, nesse momento. E quando foi no sábado que eu vi, eu me mostrei em oração perante o Senhor, ele me mostrou essa igreja rodeada do povo. Nós estamos naquele momento, estava todo mundo em oração aqui, e ela estava naquele momento toda rodeada de fogo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E esse fogo está aqui ainda. Vamos lá, vamos lá dentro dessa casa. Amém. Então vamos orar agora por isso. Vem cá, Jorge. Faz essa oração. Nós vamos concordar. Amém? Das mãos.